1 Samuel capítulo 3, verso 1. Minha tradução, minha versão talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas nós temos aqui no telão igual a minha aqui. A Bíblia diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel, e o menino se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Capítulo 4, verso 1. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Somente até aí, curva a tua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Ore ao Senhor comigo, peça ao Espírito Santo que use a minha vida para falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado a Deus por essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com a igreja do Senhor. Essa igreja é sua. E tudo aquilo que eu quero falar nessa noite, eu quero falar debaixo de temor. Porque o Senhor tem colocado um temor enorme no meu coração desde que o Senhor ministrou essa palavra. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço, usa a minha vida com graça para compartilhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração com a tua igreja. Pai, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que de mim não pode sair absolutamente nada capaz de abençoar o teu povo. Mas do Senhor podem vir palavras carregadas de unção, carregadas de poder, ó meu Pai, carregadas de graça, e que essas palavras possam penetrar no coração de cada um que está aqui, para que possamos sair diferentes da maneira qual entramos, em nome de Jesus. Fala conosco, pelo poder do teu santo e maravilhoso nome. Amém e amém. Glória a Deus. Querida, eu quero falar com você nessa noite de duas gerações que nós temos visto se levantar dentro das igrejas. Semana passada, eu ministrei nesse mesmo texto. E se você não esteve aqui, eu desafio você depois a assistir pelo canal da igreja a mensagem que foi pregada.
chamada Insensíveis à Voz de Deus. E eu contei um testemunho lindo aqui de uma moça com uma deficiência auditiva que nós oramos em uma igreja que eu estive ministrando alguns dias atrás. E ela, mesmo sendo deficiente auditiva e não podendo ouvir a minha voz, enquanto eu orava por ela, a moça traduzia a oração em sinais ali para ela. O poder de Deus tomou a vida daquela moça, e sem ouvir a minha voz, sem ouvir nada do que estava sendo falado dentro da igreja, um som de alguma música, o Espírito Santo tocou naquele coração e ela começou a se derramar ali na presença de Deus. Foi lindo, foi um momento maravilhoso. E nós falamos sobre a importância de estarmos sensíveis à voz de Deus. E eu ministrei justamente sobre isso. Que nós temos visto uma igreja se levantar, uma igreja que ouve a pregação da palavra todos os domingos, uma igreja que ouve a pregação da palavra todos os dias, uma igreja que ouve vídeos e tantas outras coisas, mas tem desprezado a palavra de Deus. É triste o tempo que nós temos vivido. Mas, voltando para o texto novamente, eu quero falar sobre essas duas gerações, a geração de Samuel e a geração de Eli. Antes eu quero falar um pouco sobre Samuel e também sobre a vida de Eli, para que você entenda. Talvez você já ficou um pouco inculcado, às vezes, ao ler a Bíblia, porque a Bíblia ela não costuma falar muito sobre a infância de grande parte das pessoas. A Bíblia quase não fala sobre isso. Os primeiros anos da vida de homens e de mulheres mencionadas na Bíblia. Mas Samuel é uma exceção. E a Bíblia mostra que Samuel ele era filho de Ana e de um homem chamado Eucana. E a Bíblia diz que eles eram muito comprometidos com Deus. Todos os anos eles saíam de onde eles moravam e iam para Siló para poder adorar, oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. Mas a Bíblia também relata que Ana ela sofria de esterilidade, uma coisa que naquela época era uma vergonha para qualquer mulher. Uma mulher que não podia gerar era considerada uma mulher amaldiçoada, um ventre amaldiçoado, se eu posso dizer assim. E Eucana, o seu marido, tinha também uma outra esposa chamada Penina. E a história diz que Penina tinha filhos e ela provocava Ana pelo fato de Ana não ter dado à luz ainda a alguma criança. Quando Ana, se sentindo ali tão humilhada por aquela situação, ela se pôs diante do Senhor em oração, em humilhação, e ela clamou a Deus ali no templo, sentindo-se amargurada, e Ana, debaixo de lágrimas, ela fez um voto a Deus, prometendo que se Deus desse a ela um filho, ela devolveria aquele filho para Deus, para que ele servisse por toda a vida dele ali no templo e ajudando nos serviços do dia a dia. Diz a Bíblia que quando Eli, o sacerdote, viu aquela mulher orando, ela estava com uma aflição tão grande no coração que ele achou que aquela mulher estava debaixo de... ela havia bebido um vinho, alguma coisa, e estava alcoolizada. Até que então ela expõe toda aquela situação para Eli, e ele então dá uma palavra a Ana, e ela vai embora debaixo daquela palavra, e Eli diz para ela: olha, minha filha, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Foi isso mais ou menos que aconteceu. Diz a Bíblia que o Senhor escutou a oração de Ana, ela engravidou, deu ao seu marido chamado Samuel, e ela não teve mais filhos, até que ela completou o seu voto e entregou Samuel para que ele servisse então ali no templo junto com Eli. Samuel, o nome dele veio de uma expressão hebraica que significa o ouvido de Deus. E Samuel então foi aquele jovem que ouviu a voz de Deus. Samuel foi alguém que se tornou juiz, sacerdote, profeta ali naquele tempo, conselheiro de grandes homens de Deus. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Samuel, ele foi o último
e o mais eficiente juiz que Israel já teve, a ponto de um nome dele ser citado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11. Samuel tem uma história linda para poder nos contar. E ele mostra que aqueles que são fiéis às pequenas coisas, Deus coloca coisas maiores nas mãos dele para que possa administrar. Samuel cresceu ali no templo como um simples ajudante de Eli, o sacerdote. E ele fez a diferença ali naquela geração. Ao contrário dos filhos de Eli. Eli foi um homem que era sacerdote, cuidava da adoração ali no templo, em Israel, mas ele negligenciou o cuidado da sua própria família. Eu não vou falar sobre a família de Eli hoje, daqui a uns dias eu vou ministrar mais uma vez nesse texto para falar sobre outras coisas. Mas a Bíblia mostra que os filhos de Eli, eles estavam seguindo a religiões falsas. Eli estava idoso, querido, e ele havia permitido os filhos dele fazerem cada atrocidade, cada coisa que vocês não imaginam. E ele permitiu que os filhos ainda se safassem de muitas consequências. Mas, querido, eu posso escapar, às vezes, da consequência que um homem quer trazer sobre mim, mas não das consequências que Deus quer trazer sobre a minha vida. É impossível escapar disso. E isso fez com que, talvez, Eli tivesse mais orgulho de Samuel do que dos próprios filhos. Que coisa triste isso, né? Imagine um pai olhar para os filhos e não ter o mesmo orgulho de ver que eles não têm o mesmo compromisso com Deus que o seu discípulo, o pequeno Samuel, tinha. Eu acho que deve ser uma dor terrível para o coração do pai. Mas, apesar de tudo, Samuel ele serviu como juiz e sacerdote, mas primeiramente ele era um profeta. E ele trazia mensagens de Deus para o povo, assim como ele deixou essa palavra para nós. Então entenda uma coisa, querido. Existem sempre vai existir duas gerações dentro da igreja. Jesus falou sobre o joio e o trigo. Existem os lobos, mas também existem as ovelhas. Sempre existe essa comparação. E a primeira geração que existe dentro da igreja é aquela geração que busca a Deus por aquilo que Ele é. A segunda geração é aquela que busca a Deus por aquilo que Ele faz. Existem esses dois grupos de pessoas dentro da igreja. E a pergunta que eu te faço é, em qual delas você se encaixa? Eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Essa palavra não é uma palavra de puxão de orelha, de repreensão, apesar de que, se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas eu quero meditar um pouco com você no que a Bíblia traz de ensino para nós aqui. A geração de Eli, querido, é aquela geração que busca a Deus por aquilo que Ele faz. E eu falo que esse grupo de pessoas, os filhos dele, que representam essa igreja, é uma igreja que tem falhado. É uma igreja que tem deixado a lâmpada se apagar, o azeite se acabar. Se você for estudar a luz da palavra, a lâmpada e o óleo são símbolos do Espírito Santo na vida da igreja. E, infelizmente, na vida de muitas pessoas, a lâmpada já se apagou há muito tempo. O azeite já acabou há muito tempo. Ele não tem nada de Deus na vida deles. As atitudes dele não refletem mais alguma coisa. A glória de Deus, a presença do Espírito. Não. Essa foi uma geração, um grupo de pessoas que perdeu o Espírito Santo. Que se esfriaram na fé. E os filhos de Eli, eles se esfriaram de uma maneira tão grande que eles começaram a se prostituir
dentro do próprio templo. E eles continuavam frequentando o tabernáculo como se nada tivesse acontecendo, como se fosse tudo normal. Infelizmente, esse é o erro de muitas pessoas nos dias de hoje. Hoje em dia, nesse novo modelo de cristianismo, tudo pode. Hoje em dia, nesse novo modelo de cristianismo, tudo é normal. Nada tem a ver, né? Você deve ouvir muito essa expressão, não, isso não tem nada a ver. Não, isso não é bem assim como fala lá na igreja. E nós, muitas vezes, nos esfriamos na fé e, às vezes, estamos com a vida toda torta, mas, mesmo assim, ainda tentamos manter uma aparência de que tudo está bem. Você deve conhecer pessoas assim. Ou talvez você tenha vivido assim. Às vezes, nós estamos pior do que muita gente e a gente ainda tem a coragem de apontar o defeito dos outros. Condenar, criticar, julgar certas coisas. Querido, ele não conseguiu corrigir os próprios filhos. Mas ele foi capaz de chegar ali naquele momento e repreender Ana pensando que ela estava alcoolizada. Ou seja, ele tinha que ter preocupado mais em cuidar da casa dele que da vida dos outros. Primeiro eu cuido da minha vida, da minha casa, da minha família, para depois eu me preocupar com a vida de alguém. Então entenda, a geração de Eli falhou por achar que tudo é normal. Que eles podiam fazer o que bem entendessem, quisessem, e que em momento algum viria uma consequência sobre eles. Mas na vida de um discípulo de Jesus, querido, nada pode ser normal. Sua vida de comunhão com Ele precisa ser sobrenatural. Sua vida de intimidade com Ele precisa ser acima da média, acima do que a maioria das pessoas tem vivido. Nós não podemos aceitar viver isso. Eu gosto de dizer que a queda de uma pessoa, ela não acontece de uma vez. Ela vem aos pouquinhos. As pessoas, quando elas caem, quando nós ouvimos falar assim, nossa, fulano, olha lá, ele cometeu um pecado terrível que escandalizou o nome de Jesus. Querido, você pode ter certeza que ele já estava caído há muito tempo. Simplesmente apareceu a queda dele que já vinha acontecendo, talvez há meses ou há anos atrás. E ele não vigiou. Então eu gosto de dizer, comece a achar que está tudo normal para você, que está tudo bem, que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Pastor, por que a geração de Eli falhou? Porque eles deixaram a lâmpada se apagar e se preocuparam somente com a arca. Você vai entender onde é que eu quero chegar. Só no Antigo Testamento existem mais ou menos em torno de 200 referências que falam sobre a Arca da Aliança. Era o objeto mais sagrado que simbolizava, representava a presença de Deus sobre a face da terra. E diz que Deus ele se manifestava ali através de uma fumaça e quem tocasse na arca teria uma morte instantânea. É por isso que a Bíblia diz que colocaram varas ali na arca para que as pessoas pudessem carregá-la sem encostar as suas mãos e terem a morte como consequência. E aí, por essa crença de que Deus ele estaria presente através da arca, muitos povos daquela época começaram a utilizar a arca de Deus à frente da batalha. Colocava a arca à frente do exército para que Deus então estivesse ali à frente daquele povo e desse vitórias ao seu povo. Eu não quero falar aqui hoje da arca que simbolizava, melhor dizendo, a presença de Deus. Não é sobre essa arca que eu quero falar. Eu quero falar hoje com você da arca que dava vitória.
Eu quero falar com você da arca que era colocada à frente ali do exército para que eles vencessem os inimigos que vinham contra eles. Porque para muita gente, o único significado da arca era esse. Infelizmente. Para muitas pessoas ali naquele tempo, a arca ela não era símbolo da presença de Deus, ela era símbolo de vitória. Para muita gente ali naquele tempo, a arca não representava Deus, representava os milagres que ele fazia, que ele operava quando a arca estava à frente do seu povo. Presta atenção. A arca ela deveria ser mantida no lugar santíssimo e uma vez por ano o sacerdote entrava ali e tinha aquele momento de comunhão com o Senhor. Porém, a Bíblia diz que Ofni e Finéias entraram e levaram a arca e a colocaram diante da batalha, pensando que a fonte de poder para fazerem eles vencerem aquela guerra era a madeira ali e o ouro daquela arca. Foi isso que aconteceu. Hoje nós não temos mais a necessidade de ter uma arca para representar a presença de Deus. Porque Deus ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração, através do Espírito Santo. Só que muitas pessoas ainda têm fé, ainda são místicos acerca de algumas coisas. Usam um crucifixo no peito, carregam um amuleto, pensando que esses símbolos vão me proteger de alguma coisa. Tem muita gente que até vem à igreja, carrega a Bíblia nas mãos, mas não permite ela entrar no coração dele. O pastor prega, a mensagem ela sempre é entregue aqui no altar, mas o coração dele está duro. E ele não permite a palavra penetrar no coração dele. É como aquela parábola do semeador que Jesus ensinou. É a terra que não produz, é a terra dura que não recebe a semente que é lançada sobre ela. Tem muita gente assim nos dias de hoje, dentro das igrejas. O povo ali acreditava que a arca de Deus traria vitórias simplesmente por ela estar no meio deles. E esse foi o erro da geração de Eli. Eles fizeram da presença de Deus um amuleto. Ninguém ia mais a Siló para adorar ao Senhor. Ninguém ia mais a Siló para oferecer cultos de gratidão a Deus, para oferecer ofertas de adoração ao Senhor. Aquelas pessoas só corriam até Deus a hora que a coisa apertava para eles. Aquela geração era uma geração que olhava para a Arca da Aliança e eles não pensavam assim, eu preciso da presença viva de Deus na minha vida, não. Eles pensavam assim, agora que nós estamos precisando de Deus para vencer essa batalha, vamos pegar a arca e vamos trazer ela para junto de nós. Era isso que acontecia. Traduzindo, apertou o negócio. Vamos lutar contra os filisteus. Estamos com um problema para resolver. Alguma coisa saiu do meu controle. Traz a Arca da Aliança, porque é para isso que ela serve. Olha, não, nós não precisamos dia a dia de ter Deus conosco. A gente só busca a arca o dia que o negócio apertar para nós. Aí a gente coloca ela na frente da batalha e Deus vai nos dar vitória. A pergunta que eu te faço é, será que nós não temos sido assim? O negócio apertou, vamos para a igreja? O negócio apertou, vamos orar? Estou doente, campanha de oração. Foi curado, esquece a oração. Está com problema? Vamos para o culto. Resolveu o problema? Não precisa mais de culto. Estou passando dificuldade na minha família. Vamos consagrar. Vamos reunir todo dia de manhã lá na igreja, 5:30 da manhã. Resolveu o problema? Volto a dormir até às 10 da manhã. Oh, glória. Que bênção.
Querido, para aquela geração, Deus deixou de ser o Criador. Deus deixou de ser o sustentador. Deus deixou de ser o Salvador. Deus deixou de ser o Senhor e passou a ser o que resolve tudo. Infelizmente. E eu falo que nos dias de hoje isso não é muito diferente. Observa isso pelo conteúdo das nossas orações. As pessoas oram muito por elas mesmas e pouco pelos outros. As pessoas oram e elas sabem pedir, 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 pedir. Deus me abençoa, Deus me dá, Deus faz, mas poucas orações nós fazemos pedindo assim: Deus, me dá mais da sua presença. Me leva a ter mais intimidade com o Senhor. Me leva a ter mais da sua presença sobre mim. Eu quero ter vida de Deus. Esquece os milagres um pouquinho. Esquece as bênçãos um pouquinho. Começa a buscar a presença. Hoje o que mais se vê são pessoas buscando a Deus por interesse. E se você é assim, meu querido, eu quero que você entenda. Chegou a hora de você começar a mudar a sua maneira de pensar, porque o desenrolar dessa história aqui não foi muito bom, não. A arca não trouxe a vitória para eles que eles esperavam. A arca que eles achavam que daria vitória para eles naquele exército, trouxe derrota ali diante dos filisteus. Mataram os 2 filhos de Eli e milhares de homens. Pastor, mas a arca não estava presente? Estava. Mas eles não estavam vendo a arca como a presença de Deus, mas como um amuleto de proteção. Eles estavam pensando que Deus é um mágico, né? Que estende a varinha de condão e fala plim, plim. E tudo se resolve. Querido, infelizmente hoje, e me desculpe isso, mas eu falo para uma grande parte da igreja. Não vou falar aqui, em geral, a igreja do Senhor Jesus, na face da terra. Deus, ele já não é mais o centro da sua igreja. Do coração das pessoas. Não é. Se fosse, nós buscaríamos Deus, colocaríamos Ele como prioridade e depois as demais coisas. Deus, ele para muita gente é aquele que dá. Para muita gente, Deus é aquele que faz. Para muita gente, Deus é aquele que abençoa, aquele que realiza. Se você observar, você vai ver que já não se busca muito mais a Deus pelo prazer de estar na presença dele. Deixa eu te fazer uma pergunta boba aqui. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Isso é um grande termômetro para você saber como é que anda a sua comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. É muito bom chorar na presença de Deus. Eu não estou falando de você chorar por problema. Eu não estou falando de você chorar por coisas que deram errado e você tem pedido a Deus que resolva e até hoje não deu certo. Eu estou falando de você chorar pela presença dEle. De você se derramar aos pés de Jesus e gastar ali tempo, horas e horas talvez. Hoje eu entrei para o meu quartinho de oração às 9h, 9h30 da manhã e saí de lá 3h30 da tarde. Só eu e o Senhor, minha Bíblia, meu caderno e uma garrafinha de água. E eu deitei no chão, eu chorei, eu orei, eu busquei ao Senhor, eu senti a presença dEle, eu pude desfrutar da presença dEle. Só que essa é a causa de muitos de nós não estarmos firmes em Deus. Por quê, pastor? Porque nós vamos para a igreja por motivos errados. Nós buscamos a Deus por motivos errados. Deus não é mais aquele a quem eu anseio em tê-lo na minha vida, manifestando a presença dEle sobre mim. Não, eu busco a Deus porque eu preciso que Ele faça coisas.
Ah, pastor, eu estou há tantos anos dentro da igreja. Até hoje Deus não fez aquilo. Você acha que eu já não vi gente questionar isso? Estou há tantos anos dentro da igreja, pastor. Até hoje não arrumei uma namorada para eu casar. Estou encalhado, pastor. Vai chegar, meu filho. Fica tranquilo. Deus tem uma pessoa para você. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo. E até hoje eu não arrumei uma porta de trabalho. Querido, você está vindo na igreja para adorar a Deus, para cultuar a Deus, ou esperando que Ele faça milagre na sua vida? O maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de alguém, na minha vida e na sua vida, é nos salvar. Isso aí já aconteceu. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, é porque existe um plano de Deus para a sua vida. Senão você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque a luz de Jesus Cristo brilhou um dia no teu caminho. Enquanto você andava em trevas, totalmente perdido, Jesus apareceu para você, usou alguém para convidar você para estar aqui, para pregar a palavra de Deus para você, e hoje você está aqui sentado, mais uma vez me ouvindo. É porque Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Agora, se Deus não fizer mais nada para mim, por você, Ele já fez tudo o que nós precisávamos. Ele já enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós podemos hoje levantar as mãos e declarar que se Jesus voltar hoje, nós vamos passar toda a eternidade com Ele nos céus. Independente se eu tenho casa, dinheiro, carro para andar, eu sou salvo em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. O problema é que tem gente que acha que Deus ele traz sorte, né? Você deve conhecer gente assim. Olha, eu estou com um problema para resolver segunda-feira, então domingo eu tenho que ir no culto sem falta. E pedir o pastor para fazer uma oração forte para mim. Não sei se existe oração forte ou fraca, né? Para mim tudo é oração. Ah, eu preciso fazer uma entrevista de emprego segunda-feira. Então, domingo eu vou no culto e vou pedir o pastor para ungir minha carteira de trabalho. Aí ele arruma um serviço, começa a ganhar dinheiro. Ô pastor, está sobrando tempo para ir na igreja mais? Estou trabalhando tanto. Vocês acham que eu já não vi isso acontecer? Inúmeras vezes. Pessoas que querem e servem somente o Deus que dá vitória. Só, querido, se você e eu não servimos a Deus por aquilo que Ele é, nós não estamos servindo a Deus. Engana-se você. E aí eu quero falar uma coisa que talvez vai doer um pouquinho no coração de alguns aqui. O quê, pastor? Quando nós nos comportamos assim, nós estamos bem parecidos com os adoradores de Satanás. Pastor do céu, é verdade. Vou te explicar. Como nós temos vivido isso nos dias de hoje? Pessoas deixando de adorá-lo por aquilo que ele é e passando a adorá-lo por aquilo que ele dá, que ele faz. E isso nos faz parecer e muito com os seguidores de Satanás. Por quê, pastor? O diabo ele não tem seguidor por aquilo que ele é, porque ele não é nada. Ele é um derrotado, fracassado. As pessoas só fazem pacto com Satanás em troca de alguma coisa. Se você observar, e eu já vi aí relatos, você também já deve ter ouvido isso, de pessoas que fizeram um pacto com Satanás em troca de quê? Fama, dinheiro, status, e aí eles pagam com a própria alma deles no finalzinho da vida. Ou seja, os seguidores de Satanás servem ao diabo por aquilo que ele dá, por aquilo que ele oferece. Porque o diabo dá as coisas para as pessoas, gente. Ele tentou fazer isso com Jesus. Dobre os seus joelhos e eu vou te dar todos esses reinos aqui. Jesus bateu no peito e falou: somente ao meu Deus eu vou adorar. Somente a Ele nós iremos prestar culto.
Adorarás somente o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Querido, entenda uma coisa. Ninguém vê algo de atrativo na pessoa do diabo. Ou vê? Não vê. As pessoas só veem algo de atrativo na sua proposta. O diabo, ele faz proposta para as pessoas. Abandona Cristo, que eu te dou isso aqui. Olha, ganha um dinheirinho fácil aqui. Não tem problema nenhum não, você está dentro da igreja. Não. Aí chega um colega de trabalho, vamos fazer um negócio aqui, para a gente poder ganhar um pouquinho a mais. Querido, isso é o diabo colocando propostas, oportunidades na sua frente. E aí, muitas vezes, eu tenho visto as pessoas fazerem de tudo para alcançar o tão desejado sucesso, sem se importar se elas estão quebrando princípios. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Pode até dar certo agora, mas lá na frente a consequência vai vir. Eu sempre gosto de dizer que o diabo, quando ele te dá alguma coisa, ele também faz você assinar uma promissória para ele. Alguém aqui já deveu alguma promissória para alguém? Tem coisa pior na face da terra. Você sabe que um dia a pessoa vai chegar e vai te cobrar. Pode ter certeza que tudo que o diabo colocar nas suas mãos, um dia a conta vai chegar lá na porta da sua casa para você pagar. Então, existem os seguidores de Satanás que o seguem por aquilo que ele dá. Mas duro de dizer é que tem muita gente igualzinho fazendo com Deus. Tem muita gente que vem na igreja, mas não tem nada em Deus que o interessa. Ele não tem entusiasmo de buscar o Senhor, ele não tem disposição de orar, ele não tem paixão, ele não tem fervor pela palavra, ele não tem disposição, dedicação, ele não tem aquela ânsia de estar na presença de Deus. Não, ele quer o que Deus pode dar para ele. São os famosos benefícios do Evangelho. E a gente vê tanto essa propaganda aí, né? Vem para a igreja, os seus problemas vão se acabar. Quem dera se fosse assim. Parece que depois que a gente converte, aí que o negócio piora. Pastor do céu, eu estou andando com Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou orando, mas tem um turbilhão de problemas se levantando contra a minha vida. É claro, querido, você está no caminho oposto. Totalmente o contrário daquilo que o mundo tem seguido, que a maioria tem andado. Muita gente serve a Deus porque ele ouviu pessoas testemunharem de coisas que Deus fez na vida delas. Ah, então Deus vai fazer na minha também. É claro que faz. Mas Deus conhece as intenções e os motivos do seu coração. Beleza. Pastor, só está exagerando, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu queria ver quantos de nós ficaríamos firmes na presença de Deus se Jesus olhasse para nós nessa noite e dissesse assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais nada por vocês, só vou garantir a salvação de vocês. Eu queria ver quantos assentos aqui estariam cheios nos próximos meses e anos. Estou falando só para vocês não, estou falando para mim também. Começa aqui do altar. Eu queria ver quantos de nós continuaríamos servindo a Deus se Deus falasse assim conosco: ó, a partir de hoje não tem bênção, a partir de hoje não tem milagre, tem só salvação. Vocês vão aguardar e pronto. Querido, a gente rejeita a salvação por causa de pequenas coisas. A gente abre mão do compromisso com Deus por causa de uma noite de prazer, por causa de um baseado, por causa de um copo de cerveja, por causa de um cigarro, por causa de uma noitada, uma noite de sexo. A gente perde a salvação por causa de pouca coisa. As pessoas estão fazendo troca com Deus, barganha com Deus. Ah, eu vou na igreja, mas se o senhor me der isso. É igualzinho filho, né? Eu arrumo a cozinha se a senhora fizer isso, mãe, para mim. Tem muita gente assim com Deus.
Agora, se você está vindo na igreja pensando que Deus vai te abençoar por causa disso, querido, você está enganado. Como eu disse, Deus conhece as intenções do nosso coração. Não precisa vir em culto, em oração, para Deus te dar as coisas. Venha porque você precisa dele. O resto é consequência. Pastor, o senhor quer dizer que Deus não abençoa? Não estou falando nada disso. O senhor quer dizer que Deus não faz milagre? Eu não disse nada disso. Eu só quero dizer que o motivo da minha busca principal não pode ser isso. Primeiro Ele. E Ele suprirá as minhas necessidades. Primeiro é Ele. E depois os milagres que eu precisar e que for da vontade dEle, Ele fará. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, eu preciso continuar adorando como Deus e Senhor da minha vida do mesmo jeito. Sabe, querido, infelizmente nós somos um povo que despreza a presença de Deus, porque uma grande parte de nós às vezes alcançamos um certo favor de Deus. Como assim, pastor? Parece que as pessoas de hoje em dia, elas não sentem tanto a necessidade de Deus como a gente sentia no passado. Quando eu converti há 20 anos atrás, e as pessoas tinham um entusiasmo diferente de ir para a igreja. A gente chegava mais cedo, eu levava um lencinho todo dia para o culto, porque eu sabia que eu ia chorar. Eu me preparava ao longo do dia, eu abria mão de televisão, de fazer as coisas. Engraçado que hoje parece que as pessoas não sentem mais tanto essa necessidade de buscar Deus, porque elas têm casa de morada, elas têm um bom trabalho, ninguém passa falta de comida, Todo mundo tem as suas necessidades básicas aí do dia a dia sendo supridas. E aí Deus virou alguém que eu preciso buscar só quando o problema bate na minha porta. Se você observar os lugares onde mais tem acontecido grandes manifestações da presença de Deus, sabe onde é? São lugares onde as pessoas não têm quase nada para se apegar. Aí elas doam tudo que elas têm para Deus. Todo o tempo que elas têm é para oração, é para culto. Eu passei aqui alguns dias atrás aqui, pastor Wester esteve aqui pregando, de um pastor da tribo indígena que coloca uma criança aqui nos ombros, o filho, a filha dele, e para pregar nas comunidades ali vizinhas, ele caminha 10 horas com a criança aqui no seu colo, no seu ombro. 10 horas caminhando no meio de um matagal, de pedras, buracos. Você já imaginou o cansaço que isso não dá? Para pregar a palavra num culto. Hoje a gente custa ficar 1h30, 2 horas dentro da igreja. Jesus, querido, é tudo que essas pessoas têm. Só que hoje, Jesus, para muitos de nós, ele virou um segundo plano. Eu já estou na igreja, pastor, já sou batizada, eu já tomo ceia, eu sou dizimista. E daí, querido? Estou preocupado com o seu dinheiro, não. Não sei de ninguém aqui, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não sei de ninguém aqui que é dizimista, a não ser eu e a minha esposa. Eu não tenho um relatório que todo mês eu fico olhando ali, na caixinha ali, fulano esse mês devolveu o dízimo, esse mês não devolveu. Fulano devolveu tanto, esse mês ele devolveu menos. O que aconteceu? Eu não sei. Mas uma grande parte de igrejas faz isso. Então entenda uma coisa. Tem muita gente que pensa o seguinte: se eu estou com saúde, se eu estou trabalhando, se eu estou pagando as contas, se eu estou adquirindo coisas, se eu estou na igreja, isso é sinal de que Jesus está me abençoando e de que Ele está feliz comigo. Não quer dizer nada, querido. Tem muita gente que está na igreja. Tem muita gente que tem carro. Tem muita gente que tem boa casa. Tem muita gente que tem dinheiro guardado, mas não tem Jesus vivo no coração dele. Bênção não é sinal de aprovação de Deus. Você ter uma despensa abastada não é sinal de que Jesus está feliz com você. E aí eu gosto muito de um texto de Provérbios 27, versículo 7, não precisa abrir.
Mas depois na sua casa você lê. A Bíblia diz assim, presta atenção nisso aqui. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas para quem está morrendo de fome, qualquer sobra de comida é deliciosa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu acredito que em algum momento da sua vida, alguém te ofereceu comida e você disse assim, pelo amor de Deus, eu estou cheio demais. Se eu comer mais alguma coisa, eu vou vomitar. Vai voltar tudo. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes a gente está aqui em cima pregando e as pessoas estão aí no banco assim, ai, eu estou cheio demais, eu não quero esse tipo de palavra para mim. Pastor está aqui pregando, alguém está aqui em cima ministrando. Ah não, hoje eu não vou no culto não, porque eu já estou saciado demais. Não preciso de ir no culto quinta e domingo. Um culto só por semana já é o suficiente para satisfazer as minhas necessidades espirituais. Aí tem culto quinta, a gente não vem porque não tem fome. Porque quem tem fome, qualquer comida que der para ele, ele aceita. É verdade ou não é? Se te der uma banana verde, você come. Se te der um abacate verde, você come. Duro, come. Você está com fome. Agora, por que nós não sentimos vontade de alimentar da palavra de Deus? Porque nós estamos cheios demais de nós mesmos. Nós estamos satisfeitos com a vida que nós temos. Nós estamos felizes com a vida que nós levamos. Escuta uma coisa, querido. Mas aí nós entramos na geração de Samuel. A geração de Samuel, ela é representada por aqueles que estão preocupados em não deixar a lâmpada se apagar. Em não deixar o azeite acabar. E eu falo que como é bom a gente buscar a Deus por aquilo que Ele é. Como é bom você, em algum momento de oração, fechar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar, Deus, eu não estou aqui para te pedir nada, a não ser para o Senhor deixar eu sentir a sua presença de novo. Eu não estou aqui porque eu preciso de alguma coisa, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso, eu careço, eu dependo da sua graça. E a boa notícia é a seguinte, todo aquele que busca Deus por aquilo que Ele é, também vai experimentar do Deus que faz. Bobo de você de querer inverter as coisas. Querido, busque a Deus em primeiro lugar e Ele vai te acrescentar aquilo que você precisa. Ele vai te dar. Eu me lembro de um homem chamado Davi, que Davi, ele mandou buscar a arca lá na casa de Obed-edom. Quando ele soube que Deus estava abençoando ali a casa de Obed-edom. Mas Davi não mandou buscar a arca porque ele queria bênção. Porque ele soube que Deus estava abençoando somente a casa dele. Não. Davi queria a presença de Deus no palácio, junto com ele, perto dele, próximo dele. Ele entendia a necessidade que ele tinha de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Davi era rei, Davi tinha tudo, mas faltava presença. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus vivo dentro do teu coração, você não tem nada. Você vai sempre acordar insatisfeito. Você vai sempre buscar alguma coisa para preencher o vazio do teu coração. Hoje é dia de você sair daqui entregando a sua vida no controle, nas mãos de Deus, aceitando a Jesus, permitindo que Ele habite dentro de você. Porque eu sempre digo aqui no altar, só quem criou o ser humano pode fazê-lo totalmente feliz. Você precisa de Cristo. Isso me faz lembrar de um homem chamado Moisés.
Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, eu não vou ler. Quero tentar abreviar aqui um pouco. Moisés, ele ali, logo após o pecado do povo ali, quando eles construíram um bezerro de ouro para adorar, você já deve ter lido isso na Bíblia. Deus fez uma proposta para o povo dizendo o seguinte: olha, Moisés, eu vou te dar a bênção, presta atenção nisso aqui. Eu vou te dar a vitória. Moisés, vocês vão conquistar. Moisés, eu vou enviar um anjo na frente de você, mas Moisés, eu não vou com vocês. Moisés, naquele momento, ele olhou e disse assim: Deus, pode parar. Estou traduzindo aqui para você entender melhor. Um dialeto bem mineiro. Deus, o senhor está doido? Falar um negócio desse com a gente? Moisés olhou para Deus diante daquela proposta e disse para Deus assim: não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Presta atenção. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: eu não quero milagre, eu não quero vitória, eu não quero bênção, eu não quero terra prometida, nós queremos o Senhor no nosso meio. Escuta uma coisa, meu querido, presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu acho tremendo esse texto, porque se talvez Deus virasse aqui para muitos de nós nessa noite e falasse assim: olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer, eu vou te dar, mas eu não vou estar presente na sua vida. Muitos de nós talvez diríamos assim: Deus, beleza, obrigado. Se o Senhor fizer, já estou satisfeito. Eu não preciso sentir a sua presença, não. Eu não preciso saber que o Senhor está conosco, não. O Senhor já me deu o que eu queria. Moisés falou: não. Eu não quero milagre, eu não quero bênção, eu não quero provisão, eu não quero terra que manda leite e mel, eu quero a fonte de toda a vida. Sabe, querido, essa é a geração que Deus procura aqui essa noite. Pessoas que dizem: Deus, eu não quero só milagre, eu quero a sua presença. Eu não quero provisão, eu quero presença. Eu quero Deus. E se você for analisar, a Bíblia inteira mostra Deus indo atrás do seu povo para se relacionar com Ele. Querido, o próprio texto bíblico diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode ter certeza que antes de você desejar estar aqui, Deus desejou que você estivesse. Então entenda uma coisa, é hora de nós aprendermos a honrar o Senhor por causa do que Ele é. E aquilo que Ele faz será uma consequência normal, natural. Tudo vai acontecer no tempo de Deus na sua vida. Deus vai operar um milagre que você precisa. Ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Para que você está andando ansioso, orando, chorando, desesperado por coisas tão pequenininhas? O teu Deus tem um controle de todas as áreas da sua vida. Tudo. À medida que nós nos aproximamos dele, a presença dele também vem ao nosso encontro. Os milagres acontecem, curas acontecem, coisas que nós até mesmo nem esperamos. Tem dias que acontecem algumas coisas que a gente fala: meu Deus, eu nem te pedi isso. E Deus é um pai tão bom, um pai tão fiel. Deus é um pai tão maravilhoso. Ontem a pastora Dejane contando aqui, sentiu vontade de comer quiabo. Quem quer comer quiabo, gente? Quiabo. Eu quero é frango caipira. Vem saber de quiabo, não. E ontem a pastora Dejane contando aqui que ela estava lavando a garagem da casa dela, ela sentiu um cheiro de quiabo e ela suspirou, ela nem falou. Ela pensou assim: nossa, vontade de comer quiabo? Isso foi na hora do almoço. Quando foi à noite, uma irmã chegou com uma sacolinha de quiabo para poder entregar para ela. Pastor, o que o senhor está pensando aí agora?
frango caipira. Ai, alguém vai me chamar para jantar depois do culto. Senti um cheiro de bife acebolado aqui agora, gente. Lá na casa do Luciano, né, da Adriana. Luciano tá... Versículo 19 e 20. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma das suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Que coisa linda. Infelizmente, hoje, grande parte da igreja tem buscado a Deus pelos benefícios, mas não querem um compromisso. Queremos a solução dos problemas, mas não queremos mudar de atitude. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem jejuar, elas querem que alguém faça isso por elas. É muito mais fácil. Só que escuta, Deus não é um resolve tudo. Pastor não é resolve tudo. Jesus, ele não é a solução para os seus desejos egoístas. Ele é a solução para a nossa vida pecaminosa. Isso ele é a solução. Ele morreu na cruz para nos dar vida eterna, para nos lavar, para nos perdoar. Agora, para realizar desejo egoísta, eu já até falei aqui, é por isso que a gente vê tanto aí, acho que você já deve ter visto, vou caminhar para o final, tantos pastores aí que ainda fazem campanha nas igrejas. Você deve conhecer. E fazem campanha na igreja, sempre no meio de semana, porque no meio de semana as igrejas normalmente são mais vazias, porque nem todo mundo tem condição de vir. E aí eles fazem campanhas para quê? Para atrair o povo. É assim, não é que acontece? É. E aí a campanha, o que ela promete? Resolver o problema na área que a pessoa está passando problema. Hoje é culto de milagre. Desde quando eu vou estabelecer para Deus que hoje é dia dele operar milagre? Jesus faz milagre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quem sou eu para dizer que hoje é culto de milagre? Se Jesus quiser operar milagre aqui hoje, ele opera. Se ele quiser fazer amanhã, ele faz. Se ele quiser fazer domingo que vem, ele faz. Eu não sou ninguém para estabelecer normas para Deus. E o povo está seguindo. Eu gosto de dizer o seguinte: se eu faço um culto para Deus, Deus vai atrair as pessoas para esse lugar. Se eu faço culto para as pessoas, isso não significa que Deus vai estar lá no meio deles. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a igreja de Jesus, no modo em geral, hoje trabalha pela necessidade das pessoas e não pelo propósito. Quando a gente conduz a igreja pela necessidade, a gente perde o propósito. E hoje é assim. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua necessidade? Pastor, estou encalhado. Então vem na quarta-feira do amor. Pastor, eu estou colocar meu nome na boca do sapo, pastor. O que eu faço? Sexta-feira da libertação. Querido, o que liberta é a pregação da palavra, o evangelho vivo de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo dia que tem pregação da palavra, tem libertação dentro da igreja. Pelo amor de Deus, querido, para com essas besteiras. Tem muita gente que fica me ouvindo aqui no domingo, mas de segunda em diante vai escutar um monte de baboseira aí na internet. Sabe, essas pessoas elas fazem propaganda em cima daquilo que dá ibope.
E a igreja não existe para fazer propaganda. A igreja existe para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Nada mais. Pastor, mas e a minha libertação? E a minha cura? E o meu milagre? Enquanto eu estou pregando aqui, eu acredito que Jesus está trabalhando na vida da igreja. Jesus está curando aqui essa noite. Jesus está libertando. Jesus está tocando aqui em pessoas. Jesus está tirando desejos de vícios que você tinha. Jesus está fazendo. Eu não estou vendo. E quem sou eu? Para que eu preciso ver? Eu preciso crer. Nós não oramos pelo Breno aqui agora, daqui a pouquinho? Agora há pouco? Nós não estamos lá no hospital, mas eu acredito que Jesus tocou nele lá. Jesus ouviu a nossa oração. Sabe, querido, a igreja ela precisa de uma reforma. Eu queria pedir para passar um vídeo atrás. E aí eu vou terminar só fazendo uma reflexão, mas antes de terminar aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra que você vai ouvir. Apaga as luzes aí para nós, deixa a Maria. Presta atenção. Esse vídeo é um vídeo já antigo assim, de alguns meses, talvez um ano e pouco, 2 anos atrás. Presta atenção. Espera que vai dar certo. Vocês estão orando aí, gente? Tem que ter fé. Se não der, não tem problema não. Ó, tira do programa e isso. Presta atenção, querido, nesse vídeo que você vai ver. Vai ser um pouco mais radical. Põe o play aqui embaixo. Vai ser um pouco mais radical nesse negócio. Bem mais radical. Presta atenção. Eu acho que hoje a comunidade evangélica no Brasil, ela não está com dificuldade de fazer política, não. Ela está com dificuldade de fazer tudo. Ela está com dificuldade de fazer casamento, ela está com dificuldade de fazer empresa, ela está com dificuldade de fazer louvor, ela está com dificuldade de fazer culto, ela está com dificuldade de fazer oração. O que está em cima dos nossos montes hoje, nas campanhas de oração, é vergonhoso. O que o povo está procurando em cima do monte hoje, só Satanás para satisfazer. Porque ninguém está procurando subir no monte para fazer sacrifício, mas para ser abençoado. E quem prometeu bens nessa vida para quem subisse no monte foi Satanás, não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu favores e benefícios para quem cantasse muito, e louvasse muito, e rezasse muito, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falou que culto é forma de ser beneficiado foi Satanás. Quem falou que anjo ia proteger a gente das mancadas que a gente faz, porque não buscou a direção de Deus, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos com dificuldade de tudo. Nós estamos com dificuldade de escolher que faculdade nossos filhos vão fazer e ajudar eles a entender isso. Porque hoje os nossos jovens estão sendo ensinados a procurar profissões que dão dinheiro e não que contemplam suas vocações.
Nós estamos com dificuldade de sustentar um casamento difícil. Nós estamos com dificuldade de vender um produto honestamente, sem locupetar de lucro exagerado, porque o nosso conceito de riqueza é como é que nós vamos tomar a riqueza do bolso do outro e passar para o nosso bolso. E ainda estamos achando que Deus abençoa as pessoas quando elas oram, porque fica mais fácil ela tomar o dinheiro dos outros e fazer negócios vantajosos. Então não é só com política que nós estamos tendo dificuldade, não. A dificuldade que nós estamos tendo com política, estão indo para lá nossas piores crianças. Porque nós estamos insistindo em viver um evangelho de menino. Porque o tipo de pregação que nós estamos ouvindo está nos infantilizando. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado. Que tem no seu... Não é só o Planalto Central lá, não é só a Câmara dos Deputados lá, não é só o Senado que está sofrendo. As famílias estão sofrendo. O comércio está sofrendo. As escolas estão sofrendo. Os hospitais estão sofrendo. E estão sofrendo a presença de médicos crentes. Tem muito médico crente no Brasil praticando medicina ruim. Tem muito comerciante no Brasil crente praticando comércio ruim. Tem muito marido e mulher no Brasil praticando casamento ruim. E nós estamos achando que a nossa fé vai nos dar um país bom. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Nós estamos obrigando as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas prefeituras, os nossos hospitais e as nossas escolas. Nós estamos obrigando essa gente a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E nós estamos oferecendo uma igreja ruim porque a gente está insistindo em permanecer criança. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook. E doido para comprar o CD e o DVD. Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto, e a multidão que deixou o estádio depois do show, é a mesma. Com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites. E tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Passa pelo seu namoro. E não pelo prefeito da sua cidade. Passa pela escolha da sua profissão. E não pelo vereador corrupto da sua cidade. Passa pelos seus motivos de fazer comércio. E não pela presidente desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências. E as referências não estão lá, estão aqui. Nós temos que sair daqui gente adulta. Que para de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Nós estamos com problema em todas as áreas desse país. Todas elas. É um engano a gente pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor. Uma igreja melhor pode fazer esse país ficar melhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido.
que deu para entender um pouquinho o que a gente está vivendo. E é isso aí que eu acredito, é isso aí que eu penso. Nós precisamos ser uma igreja melhor. Quando eu falo de buscar Deus por aquilo que Ele é, infelizmente nós temos visto isso acontecer, porque hoje você monta uma imagem de Jesus do jeitinho que você quer. É simples. Hoje tem Jesus que defende qualquer estilo de vida que as pessoas desejarem ter. É só você abrir a Bíblia e pegar o que te convém na Bíblia. Pega um texto isolado, aplica ele segundo aquilo que você acha que tem que ser e está tudo certo. Ah, Jesus, pastor, ele diz que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Não é assim que a Bíblia diz? Mas o final do texto também termina dizendo, vai, não peques mais. Então eu posso pegar um texto e interpretar do meu jeito. Mas eu queria que você entendesse que o verdadeiro Jesus, ele não é conivente com o seu pecado. Ele não defende princípios que vão contra a palavra de Deus, o caráter de Deus. E se o seu Jesus, que você diz servir, ele sempre concorda com tudo que você faz, pode dar uma analisada que talvez não seja o verdadeiro Jesus que você tem servido, não. Eu só queria ler um texto para terminar nossa reflexão. Porque às vezes a gente fala de internet e tudo mais. E às vezes as pessoas pensam que nós estamos julgando outras pessoas. Quando eu falo sobre internet, sobre coisas que você vê, eu não estou me colocando como o único pastor bom para ser ouvido. Tem muito homem de Deus e tem muita mulher de Deus aí. Você só tem que saber filtrar. Só que tudo que você assiste na internet não pode substituir o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da Bíblia, porque tem gente que vê tanta coisa e não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. E tudo que você vê tem que aumentar mais ainda a sua vontade de vir na igreja buscar Deus, não de ficar em casa assistindo as coisas lá. Agora, quando eu falo, eu não estou aqui para julgar, não vou citar nome de ninguém, é você que tem que saber. Meu papel é alertar. Pastor, mas isso não é julgamento? Não, julgamento é diferente. O julgamento que Jesus falou que eu e você não deveríamos fazer, biblicamente falando, é quando às vezes eu critico alguém para poder crescer e me beneficiar com aquilo ali. Eu não estou falando isso aqui para ganhar benefício e fama de nada. E o próprio Paulo fez isso. Lá em Atos capítulo 20, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver Paulo falando para a igreja ali de Éfeso, e ele falando para os irmãos lá, falou, olha, eu passei aqui 3 anos, dia e noite com vocês, admoestando debaixo de lágrimas, só que a hora que eu for embora, vão vir lobos aqui para o meio de vocês, tentando destruir tudo isso aqui que eu preguei. Vigiem! Então isso não é julgamento. O meu papel aqui é ensinar vocês e abrir os olhos de vocês. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui é uma linguagem contemporânea. Eu vou ler o texto, nós já vamos terminar. Uma linguagem contemporânea, chamada A Mensagem. Não sei se você conhece. Presta atenção na versão dessa Bíblia, como é tremendo isso aqui. Mateus capítulo 7, do versículo 13 em diante. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores, muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa o que os pregadores são e não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com os seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo,
Senhor, Senhor, não levará vocês a lugar nenhum comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final. Milhares deles vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo, não são meros adentos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pelas tempestades e as ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido até aquele dia. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se aquilo que você tem buscado se alimentar não está dentro da palavra, pode ter certeza que você está comendo alimento estragado. Tudo que eu prego aqui, eu peço a vocês, julguem tudo aquilo que eu falo. Confiram na Bíblia para saber se está escrito de verdade aqui dentro. Porque eu não estou aqui para poder me beneficiar e me tornar uma celebridade. Pelo contrário, o tipo de coisa que a gente prega não atrai a atenção de muita gente para nós, não. Eu espero que você tome muito cuidado, não somente com aquilo que você ouve no altar da igreja, mas tudo aquilo que você tem emprestado seus ouvidos para ouvir quando você sai por essas portas afora. Fica de pé no seu lugar.